Querida mãe e pai, eu fui embora para viajar a bordo de uma nave espacial alienígena, pois sonhos recorrentes garantiram uma viagem interestelar de 42 meses para explorar o vasto universo e depois retornar. Oi gente, tudo bem? Voltei com mais um caso, esse caso que é no mínimo muito curioso. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo e sem mais enrolação, vamos pro caso. Granger Ormond Taylor, filho de Grace e Jim Taylor, nasceu em 7 de outubro de 1948. Era o mais velho de 8 irmãos. Nasceu e vivia na cidade madeireira e pesqueira de Duncan, na British Columbia, no Canadá. Quando ele era criança, seu pai morreu após se afogar no lago perto da cabana da família em Horn Lake. Depois desse triste episódio, ele se tornou um menino tímido e muito calado. Ele abandonou os estudos na 8ª série para se dedicar à mecânica, sua paixão. Ele era autodidata, aprendeu a reparar e construir sozinho. Ele tinha apenas a 8ª série, mas nada impedia que ele fosse um gênio. Quando ele tinha 14 anos, ele abandonou os estudos e aí ele montou na garagem da sua casa uma oficina e ele ensinava seus vizinhos ali da redondeza, seus amigos, todos os conhecidos ali, a montar e desmontar objetos. Ele tinha uma enorme paixão pela mecânica, então tudo que ele encontrava próximo assim da sua casa, em casa, quebrado, rádio, o que fosse, ele desmontava, montava tudo de novo. Todos ficavam muito admirados com essa habilidade que ele tinha de montar e desmontar as coisas e de reformar e até de criar, né? Com essa paixão que ele tinha pela mecânica, ali próximo da sua fazenda tinha um carro de cilindro. Ele acabou levando para sua casa, né, esse carro, reparando e fazendo funcionar como nova. Taylor era descrito como uma pessoa intrigante, um gênio mecânico e de fala mansa. Taylor cresceu e se tornou um homem grande e forte. Ele podia ser visto jogando amigos em um ringue de luta livre ou em álbuns de fotos de família. No entanto, sua personalidade contrastava completamente com a sua figura imponente. Taylor continuava com a sua personalidade tímida e quieto, mas o fascínio pela mecânica fez ele restaurar o avião monomotor Curtiss P-40 Kittiwake, que ficou localizado na rodovia Trans-Canadá por algum tempo antes de ser vendido a um colecionador. Em termos de locomoção, ele entendeu como funcionavam as coisas. Ele foi incrível em fazer e consertar tudo relacionado a motores, mas a mecânica não era o seu único interesse, e a sua imaginação levou-o numa direção decididamente sobrenatural. Disse Stacey Jenkins da Alibi Entertainment. Ele era um gênio, mas ele começou a imaginar sabendo como os carros, os aviões e os trens funcionavam aqui. Um dia ele estava ali na sua fazenda ensinando para os seus amigos como é que mexia e reparava nas coisas. Ele contou que havia tido contato com os alienígenas, provavelmente foi em sonho que ele falava que tinha contatos, né? Mas os amigos deram risada, não acreditaram muito nele. Ele falava que os alienígenas vinham buscá-lo. Ele não sabia quando, mas eles estavam comunicando com ele. Seus amigos ali ficaram um pouco surpresos com aquela conversa, mas ninguém levou muito a sério. E foi assim que ele e mais alguns amigos montaram uma nave espacial no seu quintal, feita de sucata, antena parabólica. Era uma casa na árvore para eles ali. Ele colocou fogão, a lenha, colocou sofá e eles passavam a maior parte do tempo nessa casa da árvore, que era uma nave espacial. Quando ele ficava lá, ele falava para os seus amigos que a casa da árvore era fornecida a energia pela nave espacial e por todos os alienígenas que existiam ali no universo. Eles estavam ajudando ele a construir aquela nave, além de supri-los com a energia que ali eles estavam utilizando. Na véspera de Ano Novo de 1969, cerca de meio ano depois que Granger terminou de transportar o último pedaço de seu trem enferrujado para a propriedade de seus pais, algo estranho aconteceu no hospital distrital de Cowichan, não muito longe da casa de Granger. Por volta das 5 horas da manhã, enquanto cuidavam de pacientes na ala geriátrica, 4 enfermeiras que trabalhavam no turno da noite supostamente viram um disco voador pairando do lado de fora da janela, a cerca de 3 andares do chão, perto da ala infantil. Doreen Kendall, a primeira enfermeira a observar o objeto, afirmou ter testemunhado 2 pilotos em pé na nave através da sua janela.
As enfermeiras olharam com espanto enquanto a embarcação sumia atrás de um bosque de árvores antes de se afastar para o céu noturno como uma estrela cadente. Todos os cidadãos de Duncan estavam falando sobre aquela suposta aparição. Todos só falavam disso nas empresas, até que chegou isso ao ouvido, né, do Granger, porque a cidade era muito pequena, ela tinha aproximadamente 5.000 habitantes. Ela ainda é uma cidade muito pequena, então isso rápido chegou no ouvido do Granger. Ele ficou super entusiasmado com aquilo, fazendo que aumentasse mais o seu desejo por conhecer e falar com os alienígenas. Como eles já só falavam em sonho com ele queria ter esse contato, né, cara a cara ali com os alienígenas. Os seus amigos falavam para ele ter um pouco de calma, que aquilo era só uma suposição, mas ele ficou completamente alucinado com aquilo, querendo ir até o hospital, saber o que tinha acontecido, ficava horas lá fora tentando ver se via alguma nave espacial. Foi em 1977 que foi lançado o filme Star Wars, aí que ele ficou completamente alucinado com o filme e ainda acreditando que os alienígenas iam entrar em contato com ele. Ele ficou ali na sua nave espacial, no seu quintal, durante dias, pesquisando. Naquela época ainda não tinha muita informação sobre isso, então ele ficava fantasiando de como eles viriam buscá-lo. Ele tinha muitos amigos, apesar dele ser um menino quieto. Ele conversava muito com o amigo Kellen, que falava pra ele tomar cuidado, porque as pessoas acabariam tendo ele como louco. Ele não ligava pra isso, ele dizia que as pessoas, após os alienígenas chegarem, iriam acreditar nele, e aquelas pessoas que estavam ali rindo dele iam acabar aplaudindo ele, dizendo que ele fez uma grande descoberta. Na noite do dia 29 de novembro de 1980, o Granger, agora com 32 anos, ele deixou um bilhete para seus pais dizendo: "Querida mãe e pai, eu fui embora para viajar a bordo de uma nave espacial alienígena, pois sonhos recorrentes garantiram uma viagem interestelar de 42 meses para explorar o vasto universo e depois retornar." Taylor deixou para trás esse bilhete e abaixo dizia que ele também estaria deixando um testamento falando que todos os seus bens ficariam para eles caso o Taylor não retornasse dessa viagem interestelar que ele estaria fazendo. A palavra funeral foi excluída e a palavra morte foi substituída por partida. De acordo com o jornal local, o Times Colonist, havia também uma espécie de mapa desenhado no verso desse bilhete deixado para seus pais, desenhado à mão da montanha Waterloo, não muito longe da fazenda da sua família. O mesmo artigo diz que Taylor foi visto pela última vez saindo de um restaurante local, Bob's Grill, por volta das 6:30 da tarde. Logo depois, Taylor desapareceu e nunca mais foi visto. A polícia foi chamada, as buscas começaram, todos os amigos e a vizinhança ficaram, depois daquela tempestade, eles ficaram sem luz. Mas mesmo assim, eles pegaram os barcos que tinham, era uma cidade, né, que tinha bastante rio. Eles olharam os rios, as montanhas, o seu e meu irmão também ajudou nessa busca. Mas nem Taylor, nem sua caminhonete Datsun rosa brilhante foram encontrados. Seria de esperar que pelo menos o carro fosse encontrado, disse o cabo Mike Denchuk. O bilhete que Taylor deixou foi uma surpresa para muitos, mas aqueles que o conheciam estavam bem cientes de sua obsessão contínua por alienígenas e pelo espaço. Pouco antes do seu desaparecimento, a obsessão de Taylor cresceu a tal ponto que ele só falava e pensava naquilo. Ele ficava andando, vagando pela cidade, falando sobre isso. Algumas pessoas começaram a ver ele como doido. O quarto de Granger ficou durante anos do jeito que ele deixou. Seus pais mantinham a esperança dele retornar para casa. A cama dele no quarto, ao lado da cozinha, estava intocada. As placas que ele salvou dos motores que ele consertou, triunfos e troféus de aptidão mecânica estavam pendurados em uma porta de armário. Seus livros também estão lá, livro de bolso, principalmente com títulos como Black Hulis, The Secret Forces on the Pyramid. Taylor, por sua vez, acreditava que ele tinha sido escolhido. Os seus amigos falavam ali que ele era uma pessoa tão excêntrica, tão inteligente, que não entendia por que ele achava que os alienígenas tinham escolhido para levar ele para viver essa experiência tão magnífica que ele acreditava ser.
enquanto muitos morriam ali de medo, né, de encontrar com um ser extraterrestre ou ser abduzido e ser levado por uma nave e ser estudado. Ele queria muito que isso acontecesse. Eles riam ali entre si, continuavam brincando com aquela situação, mas o Granger não ligava para isso, né? E toda aquela experiência que aconteceu no hospital era um sinal de que a vida fora da Terra existia mesmo. Não ficou muito claro nas minhas pesquisas o que alimentou esse fascínio do Taylor, do Granger, né, por naves espaciais alienígenas, porque no começo era só um fascínio pela mecânica, de descobrir como era por dentro as suas coisas, mas em dado momento aquilo ficou insustentável. Algumas pessoas diziam que ele tinha toque, algumas evidências sugerem também que ele usava drogas psicodélicas e que aquilo tinha desempenhado um grande papel para que aquilo tornasse uma obsessão tão grande como tinha se tornado, né? Seu meu irmão, Douglas Taylor, estava trabalhando para a guarda costeira na época desse caso, e ele acredita que o Taylor saiu em busca dessa aeronave, ou se perdeu na montanha, ou foi afogado em algum rio, ou que realmente uma nave espacial levou ele. Ele não sabia muito bem em que acreditar, mas ele dizia que o Granger era um excelente irmão, que ele estava sempre pensando nas pessoas, que ele sentia bastante falta dele e que ele sonhava com o retorno desse meu irmão dele. 6 anos após a partida de Granger Taylor, em abril de 1986, trabalhadores florestais encontraram uma cratera de vários metros na Satellite Road na Monte Provost, a noroeste de Duncan, uma área densa de árvores grossas não muito longe da casa dos seus pais, onde foram detectados fragmentos de ossos humanos, roupas e pedaços de um veículo. O teste de DNA naquela época não era muito utilizado, eles não tinham muito acesso a essa tecnologia. Os ossos que foram encontrados não foram confirmados que eram do Granger, porém a polícia afirmou que era dele, fazendo que o seu óbito tivesse acontecido. Dinamites, fragmentos de osso e um pedaço da camisa de Granger também foram encontrados no local, de acordo com a CBC. A polícia teria confirmado que o número de identificação do veículo dos destroços correspondiam à picape de Taylor, que havia desaparecido com ele, colocando ali no seu atestado de óbito que ele faleceu em 29 de novembro de 1980. Algumas pessoas, amigos e familiares contestaram aquilo, dizendo que não era o Granger, porém a polícia não quis saber, né, e disse que o Granger estava morto, que aquilo ali era total evidência e que não precisaria do teste de DNA, porque foi localizado a picape e os restos da sua camisa. Até que mais evidências sejam encontradas, a RCMP está assumindo que essa ação de Taylor, informou o Montreal Gazette. Usando evidências circunstanciais, o escritório do legista declarou Granger oficialmente morto. O Granger supostamente pegou o dinamite da casa dos seus pais, que ele havia usado anteriormente para remover tocos de árvores, e acabou se acidentando com eles. O escritório do legista concluiu que em algum momento a dinamite propositalmente ou acidentalmente explodiu e matou o Granger. Esse caso, ele é cheio de teorias. Muitas pessoas e os amigos que conviviam com o Granger não acreditavam que ele tinha se suicidado ou que aqueles ossos encontrados ali naquela montanha sejam de Granger. Ele era um homem muito inteligente, que sabia mexer com dinamites, ele mexia muito com aquilo, não tinha porquê ele acabar se acidentando com o material que ele usava muito e que ele mexia, que ele trabalhava com ele. Então as pessoas ainda acreditam nas teorias e eu vou falar algumas delas aqui. Alguns acreditam que a história de Granger é um caso de um homem que não se encaixou e tirou a sua própria vida, depois de lutar para lidar com problemas de saúde mental e drogas. A irmã de Granger, Grace Ann Young, disse em uma entrevista: ele estava tomando ácidos e algumas drogas durante o dia, e isso já fazia vários meses. No documentário da CBC, o meu irmão de Granger, Joseph Taylor, disse: vamos estabelecer o recorde. Granger se foi, ele está morto. Ele fez algumas coisas incríveis. Granger também teve alguns desafios. Muitas pessoas falavam que o Granger não lidou com a morte do pai dele. Todo aquele amor que ele acabou tendo pela mecânica e depois pelos alienígenas era uma válvula de escape para que ele conseguisse lidar com o falecimento do seu pai. Apesar do Granger ter uma família muito unida, seus irmãos ser super unidos e com ele tratá-lo super bem, ele não conseguia ainda superar a morte do pai dele. O seu amigo de infância, Keller,
ele foi um dos amigos que ajudou ele construir a sua nave, a sua casinha da árvore ali no quintal. Ele não acredita que o Granger tenha se suicidado, nem que tenha fugido. Ele acredita realmente que o Granger foi abduzido por alienígenas, que o Granger era muito inteligente, de segurança era a sua prioridade número 1, então ele jamais deixaria uma dinamite para que explodisse próximo dele. Ele não teria deixado de ter esse cuidado, principalmente porque o caminhão estava carregado de dinamite, não funcionaria com ele. Ele não acreditava naquelas evidências enquanto o veículo não fosse localizado, o veículo que ele falava que era rosa, um Pep-2 rosa, ele não acreditaria que o Granger estaria morto. Aquelas evidências para ele era muito pouco, então ele ainda acreditava que o Granger apareceria a qualquer momento, que ele seria devolvido, e isso era muito triste para as pessoas ali que estavam à sua volta, que ainda esperavam que ele retornasse, principalmente para os seus pais. Ele ainda afirmou que não acreditavam que encontrariam um pedaço de uma camisa dele que acabou queimando ali, né, na explosão, nenhum fragmento do seu corpo, lembrando que já havia se passado 6 anos do seu falecimento, né, então eu acredito que provavelmente não encontraria mais nada mesmo. Eu acho que a camisa era mais fácil de localizar. Eu não sei também se eles encontraram a arcada dentária dele, não tem nenhuma informação do laudo do legista, então fica um pouco complicado saber realmente. Em 2019 foi lançado um documentário chamado Spaceman, falando sobre o desaparecimento do Granger. As pessoas ali tentaram encontrar o local onde acharam esse veículo e esses restos mortais. Apesar de todo o seu esforço, não conseguiu localizar. No final do documentário, a CBC disse que um caminhão correspondente à descrição do veículo de Granger foi visto no Monte Provost, mas que mudança nas estradas de registro tornaram impossível a sua localização. Uma variedade de outras teorias sobre o desaparecimento de Granger continua a circular. Algumas pessoas, incluindo os moradores de Duncan, realmente acreditam que ele foi ao espaço naquele dia. Outros acham que ele pode até ter sido recrutado pelo governo dos Estados Unidos para trabalhar na Área 51. Uma noite anterior ao seu desaparecimento, o Granger entrou no quarto do seu pai dizendo quão grato ele era por ele estar na sua vida. O Jim não era o pai do Granger, porém ele tratava como filho mesmo, nunca teve nenhuma distinção quanto a isso. O Jim amava o Granger, tratava ele muito bem, apesar de não ter lidado muito bem com a morte do seu pai. Ele dava muito amor pro Jim. O Jim e sua mãe viveram juntos até o final da vida. A Grace, mãe do Granger, ela não se perdoava porque naquela noite do seu desaparecimento ela não estava na cidade, ela estava no Havaí, nos Estados Unidos. Ela queria muito participar daquele momento das buscas, porém ela não conseguiu retornar. Ela e o Jim faleceram, não conseguia achar a data que eles acabaram falecendo. A fazenda ficou para sua irmã Grace Reynolds, os seus pertences continuaram ali até a morte dos seus pais. Eu não sei se ela continuou também deixando seu quarto intacto, porém os seus pais acreditavam que ele voltaria um dia, morreram com a esperança de tê-lo de volta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado até o final. Me contem as suas teorias, o que vocês acharam. Se ele desapareceu, se ele foi abduzido pelos OVNIs, se ele foi afogado ou que era ele ali. Pra mim, eu acredito que aqueles ossos encontrados eram dele. Às vezes as pessoas não querem acreditar na realidade, preferem ficar ali, né, focar na fantasia. Não acho que ele tenha sido abduzido. Era mais fantasia da cabeça dele, alguma válvula de escape que ele tinha para lidar com seus problemas, os seus conflitos internos, até mesmo o uso de drogas. Eu acho que acabou afetando um pouco o seu psicológico. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!